Bem, nós vamos nessa primeira parte aqui da unidade 1 abordar alguns conceitos, algumas terminologias que são importantes para que a gente entenda em qual ambiente, a gestão de risco está inserida. Gestão de risco, como a gente já havia abordado anteriormente, é um mecanismo, um instrumento que faz parte da governança, de uma organização pública. Além da gestão de risco, existem outros instrumentos, outros mecanismos que, atuando de maneira integrada, vão propiciar à instituição uma boa governança. Bem, mas a gente ouve falar de governança na imprensa, no noticiário, a gente também ouve falar certamente aqui no nosso ambiente de trabalho, em palestras e cursos. Mas o que seria governança? Governança é um conjunto de mecanismos, de instrumentos, que para dirigir, para avaliar e monitorar uma organização para entrega de resultados de maneira eficiente, para entrega de resultados com qualidade. Na prática, é a capacidade que a organização tem de entregar resultados para o seu principal destinatário ou para o seu grande destinatário, que é a sociedade. Vamos falar um pouco então da interação a respeito desses instrumentos, mas antes deixar claro que quando a gente fala de gestão de riscos, a gente não está falando de uma ferramenta ou instrumento que seja aplicável apenas, e muita gente pensa que seja, apenas aplicável à segurança institucional, à segurança de uma instituição ou à inteligência de uma instituição. Gestão de risco é uma ferramenta ou um instrumento que pode ser utilizado, como nós falamos anteriormente, nos objetivos de todos os níveis da organização, desde o nível estratégico da organização, passando pelo nível tático até o seu nível operacional. Vamos falar melhor isso mais à frente, mas só para a gente entender que gestão de risco é uma ferramenta, um instrumento aplicável a qualquer processo de trabalho dentro da organização. Nesse panorama aqui da interação dos instrumentos de governança, a gente tem mais à direita da tela dos senhores ali a integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente quer dizer que o agente público ele não pode se restringir a cumprir leis, regulamentos e normas na sua condução da coisa pública. Ele tem que agir com moralidade, com ética, enfim, é um mecanismo para a entrega do serviço público, para a entrega de resultados com eficiência, com impessoalidade, com imparcialidade, com moralidade. Naturalmente com ética, isso é muito importante. Nós temos um círculo maior aqui, tangenciando ali, integrado também a integridade, que é a gestão de riscos. Nesse primeiro momento, nós entendemos e queremos que os senhores entendam que gestão de risco é um instrumento voltado a aumentar a probabilidade dos objetivos acontecerem. Então, nesse primeiro momento, a gente quer que os senhores entendam isso. É uma ferramenta importante, é um instrumento importante que vai, empregado na organização, apoiar o atingimento dos objetivos, seja qual for o nível desses objetivos na organização. Controles internos, aqui um círculo, dentro aqui do círculo maior da gestão de riscos, seria as respostas aos riscos. É um conjunto de mecanismos, protocolos, sistemas, procedimentos, enfim, medidas, tanto medidas preventivas, ou seja, que visam evitar que um risco aconteça, que um evento de risco aconteça, que um fato aconteça, como também medidas que a gente chama de contingenciamento, medidas de resposta aos riscos que estejam concretizados. Ou seja, ocorrendo um risco, se não conseguimos evitar um risco, a gente estabelece medidas que vão diminuir o impacto da concretização desses riscos na nossa organização. Quando a gente fala de controles internos e a integração dos controles internos com a gestão de riscos, a gente quer chamar a atenção para algo muito importante, que é implementar controles internos numa organização sem ter feito antes um trabalho, o processo de gestão de riscos, pode implicar em a gente implementar na instituição uma série de controles superestimados, ou seja, uma série de controles de um custo muito maior, numa quantidade muito maior do que eventualmente seria necessário para deixar aquele risco em relação a qualquer tipo de atividade num nível aceitável, naquele nível que a organização tem como aceitável num nível de apetite para risco. Aí eu faço um parênteses para dizer que apetite para risco na organização é aquele nível de risco que a organização aceita encarar para cumprir os seus objetivos ou cumprir suas tarefas. Então, se a gente não faz antes um processo de gestão de riscos para identificar quais são os riscos, avaliar quais são os riscos aceitáveis, os riscos inaceitáveis, corre o grande risco de a gente implementar controles que sejam superestimados, controles que não eram necessários implementar, e também corre o risco de a gente subestimar os controles, a gente implementar controles
numa qualidade e numa quantidade menor do que aqueles controles que a gente precisaria para que os riscos realmente fossem estancados e os nossos objetivos organizacionais realmente acontecessem. Então, controles internos seriam aqui respostas aos riscos avaliados. Conformidade, ou compliance, também chamado de compliance, seria então observância a leis, regulamentos, normas, e nesse primeiro momento a gente queria que os senhores entendessem conformidade ou compliance como um dos objetivos dos controles internos. Os controles internos têm alguns objetivos, dentre eles a conformidade. Então, nesse panorama de integração dos instrumentos aqui, a gente quer que os senhores entendam que conformidade seria, então, um dos objetivos de controle, dos controles internos. Então, se uma organização consegue implementar esses instrumentos com essa interação aqui, com essa simbiose aqui existente e apontada no nosso slide aqui, certamente ela vai conseguir uma boa governança na instituição. Avançando um pouco, falando de terminologias importantes também para a gente conseguir avançar no nosso treinamento, é importante a gente definir, né, um conceito inicial muito importante, que seja risco. Nós vamos trazer aqui o conceito de risco abordado na NBR ISO 31000, uma norma muito importante que inclusive serviu de parâmetro quando da aprovação da política de gestão de riscos do MPU. A política de gestão de riscos do MPU foi aprovada na portaria normativa 78 de 2017 do MPU e quando ela fala do processo de gestão de riscos, traz alguns conceitos, ela tomou como base, em muito, a NBR ISO 31000, por isso a gente escolheu aqui trazer o conceito de risco que essa norma traz. Para a NBR ISO, para essa norma, risco seria o efeito das incertezas nos objetivos. Então a gente tem um panorama tal que se as incertezas forem levadas a efeito nos objetivos, nós teremos concretizado então o risco. Naturalmente entra a grande importância, como a gente conversou anteriormente, do processo de gestão de riscos, que vai naturalmente aumentar a probabilidade do nosso objetivo acontecer, porque ele vai atacar diretamente as incertezas em relação ao nosso objetivo, que esteja em qual nível for da organização. É muito importante, quando a gente fala de gestão de riscos, que a gente tenha em mente que os primeiros passos para fazer uma boa gestão de riscos é saber qual é o objeto da gestão de riscos e quais são os objetivos daquela gestão de risco. Falando de objeto da gestão de riscos, é objeto da gestão de riscos, ou seja, é passível de gestão de riscos, em que a gestão de riscos pode ser aplicada? A gestão de riscos pode ser aplicada em todos os níveis da organização, tanto no nível estratégico da organização, que seria o nível das decisões estratégicas, o nível da administração superior da organização. Nesse nível se contém as políticas, se dita as diretrizes que devem ser observadas de maneira macro pela organização. Gestão de risco também é aplicável no nível tático, das decisões táticas, guardadas as devidas proporções. Aqui no nosso MPDFT seria o nível das secretarias, dos departamentos, seria o nível onde ocorre a implementação dos programas da organização. Gestão de risco também é aplicável e é aplicada no nível operacional, no nível das decisões operacionais, na ponta da linha da organização, a execução das atividades, das iniciativas, dos projetos. E é importante observar aqui um princípio da gestão de risco que nós vamos estudar mais à frente, e está lá nos nossos textos em PDF na plataforma Moodle. Um dos princípios importantes da gestão de risco é que a gestão de risco ela é sistêmica, sistemática e ela permeia todos os processos organizacionais. Então não existe muito sentido a gente implementar a gestão de risco avulsa em qualquer um dos níveis. Por exemplo, vou implementar a gestão de risco apenas no nível operacional, porque os nossos projetos, nossas iniciativas, certamente vão estar alinhadas com algo maior, que são os programas que estão lá no nível tático. E os programas, por sua vez, estão alinhados às nossas políticas, a política da organização. Então, não existe sentido de aplicar a gestão de risco na organização de maneira estanque, de maneira avulsa, até porque é base fundamental da gestão de riscos, é um dos princípios da gestão de risco, que ela permeie todos os processos organizacionais.